Oi, pessoal, cheguei! Oi, Carol. Tudo, E aí, Carol, tudo boa bom? noite. Cheguei pro happy hour, então. Muito bom. E aí, tá Quarta-feira já muito pode. agitado aí a vida de vocês? Nesse período de Bitcoin subindo sem freio? Tá Bastante agitado. agitado, né? Sim, uma época que bastante volatilidade, várias criptos subindo, descendo, muitos rumores, notícias, a gente pode falar sobre tudo isso. Então a vida acaba ficando bastante agitada, tanto olhando para o mercado quanto olhando para as notícias e o que está acontecendo também. É E espalhar a verdade. informação correta, né? Porque tem muita gente se aproveitando também desse boom para dar golpe, né? É, É, exatamente. Verdade. nessa época, né, Luiz, Letícia, aliás, boa noite pra galera que tá aí. Nessa época de realmente que muitas criptomoedas acabam subindo, disparando, né, de preço, valorizando, e às vezes são valorizações enormes do dia para a noite. Acabam também surgindo muitos golpistas querendo se aproveitar desse momento. E a gente tem recebido muito esses relatos aqui no nosso Instagram, assim. E é uma pena, a gente fica assim, nossa, chateadas com isso, porque muita gente acaba caindo, né? Gente Eu vi lá no desavisada que acaba Instagram de caindo. vocês. Eu vi lá no Instagram de vocês que vocês fizeram um post, né, lá no feed, comentando que tem que dar uma olhada no site, que as pessoas entram e copiam a senha e depois limpam as criptomoedas que as pessoas têm. Caraca, achei isso surreal. E tem muito isso, a gente recebe muito relato quanto a isso. Sim, tem muitos relatos quanto a isso. Na verdade, tem várias situações, né, Letícia? Tem a situação de hackers invadirem contas na internet, que isso é comum tanto em bancos, em e-mail, né, Fato. WhatsApp, isso acontece. Em corretoras também isso pode acontecer. Mas tem também pessoas se passando, às vezes por nós, pelos cripto, podem se passar por outras pessoas, né, criando contas fakes e vendendo criptomoedas por um preço mais abaixo, oferecendo investimentos de valorizações astronômicas, né? Então, assim, provocando aquela FOMO, né? Aquela ansiedade nas pessoas. E aí muitas pessoas acabam comprando ou fazendo depósitos, transferências naquela ansiedade daquele ganho astronômico, ou não percebem que estão sendo de fato enganadas falando com um robô, com uma pessoa fake, né? Então, esse tipo de golpe são os golpes mais comuns, né? Que rolam no Telegram, que rolam em algumas redes sociais. E tem que ficar de olho, porque cada hora é uma coisa nova que acontece, os golpistas encontram novas abordagens, novas formas de entrar em contato. Esses tempos, entraram em contato com um seguidor nosso pelo WhatsApp. Eu não sei nem como conseguiram fazer isso, oferecendo criptomoedas em nosso nome. Uma coisa maluca, assim, a gente não descobriu como que isso foi feito, assim, como que vazou número, o que aconteceu, qual foi o cruzamento de dados para isso acontecer. Mas até isso acontece. Então tem que ficar muito de olho. A gente sempre avisa a galera, se alguém entrar no nosso nome, no meu nome, da Carol do Zicripto, para não vir nos perguntar, né? Não acreditar de cara, porque vai ser golpe. A gente não oferece investimentos, nem criptomoedas, nem vende criptomoedas. Então tem que ficar de olho, né, Letícia? Porque tem golpe por tudo. Tem golpe com Pix. Verdade. O que tem de golpe com Pix é um absurdo, né? Até com Pix. Vários Então, bancários caindo no golpe do Pix. Gerente, aí transfere para outro gerente, aí, pô. tem que ficar de olho. A galera tem que ficar de olho, porque não tá fácil. A galera que quer passar o pé nos outros aproveita essa janela de desconhecimento, né? Assim como a galera não sabe muito ou tá começando a estudar criptomoedas, quando o Pix surgiu também era muito desconhecido para a maioria das pessoas. Então a galera não sabia o que era real, o que não era, o que era golpe, o que não era. Isso acho que vai seguir acontecendo conforme novas tecnologias surgirem, os golpistas se aproveitarem desse desconhecimento inicial para passar a perna, né? Infelizmente. Tem uma dúvida recorrente que chega pra gente, que assusta. Aí a gente vai até começar aqui, que eu vou começar a fazer uma pergunta para vocês. A galera vem assim pra gente. Luiz, qual o melhor tipo de Bitcoin para investir? É Ethereum? É Litecoin? Ou seja, o pessoal não sabe nem o que é uma criptomoeda e que existe tipos de criptomoedas. Aí eu já queria começar a perguntar esse ponto. Vamos explicar aqui para a galera o Perfeito. que é uma criptomoeda e os tipos que existem, né? E a função de cada uma, para a galera entender um pouco, desmistificar um pouco isso, né? Que nem o básico mesmo, a desinformação tá grande. Boa, Luiz. Vamos começar então do começo, né? Então, criptomoedas são moedas descentralizadas que utilizam blockchain, que é uma tecnologia de registros que você não consegue modificar esses registros depois que eles são feitos e você não depende de intermediários. Então, por exemplo, para você utilizar a real,
de forma digital, você precisa de um banco, né, te dando uma conta, um acesso digital ao seu dinheiro no formato digital. Com criptomoedas, você não precisa ter esse intermediário, você pode transacionar diretamente entre as pessoas, né? Então, é um tipo de dinheiro P2P, peer-to-peer, de pessoa para pessoa. E a primeira criptomoeda que surgiu foi o Bitcoin. Isso já vai fazer 13 anos, faz 12 anos Muito rápido. e meio, mais ou menos, que o Bitcoin surgiu. E o Bitcoin, ele é open source, ou seja, o código dele, a programação, é aberta. Qualquer pessoa poderia copiar esse código e criar a sua própria criptomoeda. Então, foi a partir do Bitcoin, desse código aberto, que outras pessoas começaram a pegar essa ideia e criar os seus próprios projetos de acordo com o propósito. Então, por exemplo, Ethereum, que é o segundo projeto cripto ali em market cap, o segundo maior depois do Bitcoin, ele surgiu com a proposta de descentralizar tudo, de ser um grande computador que descentraliza aí, sei lá, ações, imóveis, jogos, o que você quiser descentralizar em Ethereum, essa é a proposta dele, né? E depois foram surgindo várias outras criptomoedas com outros propósitos. Hoje existem mais de 10 mil criptomoedas no mercado. Algumas têm um propósito legal e estão indo para frente, outras nem tanto. Na verdade, a maioria das altcoins, dessas 10 mil aí que existem, muitas podem ser projetos que não vão para frente. Mas como é um mercado extremamente embrionário e está no começo, muitas coisas estão surgindo, muitas propostas, muitas formas diferentes de fazer o que existe hoje no mundo financeiro e no mercado da arte, dos games e no mercado digital, inclusive, está vindo para o mundo cripto. E a gente está vendo esse processo de descentralização de vários setores da economia, não só do setor financeiro. Então, é essa grande transformação que o Bitcoin trouxe, que foi justamente a descentralização da confiança. Você não depender mais de um intermediário para transacionar valores. E aí, Bitcoin tem se valorizado muito e é um dos projetos mais sólidos, ou mais sólido, na minha opinião, por inúmeros motivos, né? É uma criptomoeda escassa e o Bitcoin... Muitas vezes criticam o Bitcoin por ele ser lento, por ele não sofrer atualizações, não mudar muito desde que ele foi criado, mas ele tem um propósito bem claro, que é ser uma reserva de valor imutável. Então, ele não pode ficar modificando o seu protocolo ao longo do tempo, né? Ele tem que ser extremamente confiável. E por isso, ele vem sendo uma antítese em relação aos sistemas financeiros que a gente vê hoje, né? A gente vê aí o Banco Central americano imprimindo dinheiro, expandindo seus balanços. A gente vê vários bancos centrais, Banco Central Europeu fazendo isso e manipulando aí a economia via taxa de juros, inflação. A gente pode debater sobre isso depois também. Então, Bitcoin, por ser extremamente escasso e não mudar a sua política monetária, quando comparado frente a esse sistema que existe, né, ele começa a ser visto como algo realmente que mantém valor ao longo do tempo. Inclusive, o Ray Dalio esses dias considerou que Bitcoin pode sim ser uma reserva de valor alternativa, comparável ao ouro, inclusive, e é por isso que ele vem se valorizando tanto, é por isso também que eu acho que ele é o projeto mais seguro do mercado cripto e saudável. Então, a minha opinião é que o Bitcoin é o rei e deve seguir sendo rei aí por muito tempo. E complementando o que a Carol trouxe, pessoal, ela falou agora do Ray Dalio, né? Muitos investidores de um ano para cá acabaram se dobrando, digamos assim, né, ao Bitcoin, né? Que eram mais conservadores, que diziam, não, Bitcoin, eu não me interesso por isso, não vou comprar. A gente tá vendo uma mudança acontecer no mercado, né? Tanto que a gente vê aí ETFs, fundos, bancos oferecendo Bitcoin como investimento, né, para os seus clientes. Verdade. É uma mudança muito chegando grande. a hora que vocês tanto queriam. É, isso aí. Inclusive... Comprar tudo em cripto. Inclusive... Ai, tomara. Não vejo a hora desse momento de fato acontecer, né, da usabilidade. Mas, inclusive, vocês devem saber disso, uma prova do Banco do Brasil que vai cair, né? Assunto Bitcoin e blockchain. Enfim, saiu o edital e está isso no edital, enfim. Mas para a gente ver a importância de saber sobre esses assuntos, né? A galera que quer trabalhar no mercado financeiro como um todo, ter esse know-how, ter esse conhecimento desse conteúdo. Ainda mais com a CBDC chegando também, né? Então isso também, as criptos forçaram também os bancos centrais a criarem as suas próprias moedas digitais e vamos ver como é que elas vão funcionar aí ao longo do tempo. Eu tô acreditando tanto em
Bitcoin, criptomoeda que eu entrei no ETF, deve ter... Acho que eu entrei no IPO. Tem alguns dias, tem poucos dias. Acho que só esse ETF já subiu 30%. Em poucos dias. Eu não lembro exatamente a data que os ETFs foram lançados, mas o Bitcoin deu uma grande queda desde a sua máxima histórica, agora ele deu uma subida, né? Ele subiu em torno de 40%, 50% aí nas últimas semanas. E claro, como os ETFs eles estão pareados, né? Eles acompanham aí a oscilação, aí depende do ETF. Tem ETF que é exclusivo de Bitcoin, tem ETF que acompanha o índice lá da NASA, que são várias criptos, né? O meu é o índice. Então, é o índice? Então aí sofreu também influência dessas outras criptos no portfólio aí do fundo, né? Então a gente tá vendo essa oscilação, os ETFs vão acompanhar isso também. Vocês compraram lá quando caiu para 156? Sim, o Bitcoin sim, não o Bitcoin. ETF. E aí a gente comprou, a gente tem uma filosofia de comprar de forma constante e fazer um caixinha aí para esses momentos de maiores quedas, a gente aproveitar também a queda e fazer um preço médio melhor também. A gente até postou essa semana passada um vídeo onde a gente mostra o momento que a gente... o preço mais baixo que a gente pagou por Bitcoin. E foi ali no início de 2019, né, Carol, que a gente pagou por volta, estava $3.000, $3.500 o Bitcoin naquela época. E eu lembro que em 2019, quando a gente começou o canal, começou o Zicrypto, o Bitcoin ficou muitos meses assim, né, que a gente fala lateralizando, né, ficou andando de lado, ficou nesse preço, nesse patamar de $4.000, $6.000, vários meses assim. Mas a primeira vez que nós compramos Bitcoin foi no topo de 2017, na ATH de 2017, a $20.000. E aí, naquela época, despencou, né? Logo depois, na virada do ano de 2017 para 2018, despencou. E a Carol que comprou, inclusive, e segurou até hoje, né, Carol? Agora, essa experiência foi muito interessante, Letícia e Luiz, porque as pessoas muitas vezes acabam comprando Bitcoin ou comprando uma criptomoeda, mas principalmente Bitcoin, quando ela está lá no seu auge, né? Porque é justamente o momento que Bitcoin fica na mídia, que as pessoas acabam falando mais sobre esse assunto, né? E aí acaba gerando um buzz ao redor disso. E aí é quando as pessoas compram. E aí, às vezes, quando cai, rola um desespero geral, porque a pessoa não se preparou para isso, ela não estudou, às vezes não deu tempo, sabe? Porque é tudo muito rápido, a oscilação é muito grande. Assim como o Bitcoin sobe muito, ele cai muito, e a pessoa precisa se preparar, precisa estudar, precisa se preparar para isso, tem que estar ciente de que isso pode acontecer. Né? Mas essa experiência foi muito legal de ter comprado na alta de 2017, porque todo mundo dizia depois que vai ser muito difícil, não vai voltar, não vai passar os $20.000. O ano passado mesmo, né, Carol, isso acontecia. O Bitcoin estava ali se recuperando, e aí a galera dizia, não, o Bitcoin vai bater os $20.000 e vai cair, não vai conseguir ultrapassar essa marca. E agora, nos últimos meses, agora que o Bitcoin caiu, a galera, não, vai voltar, vai cair para baixo de $20.000. E a gente aqui, não, vamos lá, o Bitcoin vai continuar. A gente está bem otimistas, inclusive, nesse momento com o Bitcoin. E não, por enquanto, tá mantendo, né, a sua alta, estamos indo e tem uma resistência, né, uma faixa ali de preço abaixo de $30.000, por enquanto tá se mantendo acima disso. Não sei, não sabemos se vai cair para realmente para baixo de $20.000, eu acredito que não, mas é só um achismo meu. Mas foi muito interessante justamente segurar por longo prazo, né, porque a gente ensina no nosso canal, essa é a nossa filosofia, das pessoas elas investirem para o longo prazo, pensando em 5, 10 anos. É nisso que a gente acredita. Os movimentos curtos acontecem muitas oscilações, né, nos movimentos curtos das criptomoedas, é absurdo, assim, é uma montanha-russa, mas tem que ter estômago, né, tem que aguentar e ver o seu patrimônio diluir, mas não é que você perde, né, ele só oscila junto com o Bitcoin. E aí focar no longo prazo, que é o que a gente faz, né? Faz DCA, então a gente vem comprando desde final de 2017, 2018, a gente vem comprando e seguindo essa estratégia e tem dado muito certo assim. Isso que a Cacá está falando é muito importante porque é justamente o que diferencia o investimento da especulação, né?
porque quando você especula ali no curto prazo, grandes oscilações, qualquer cripto pode subir e descer no curto prazo. Então, você se aproveitar desses movimentos de curto prazo são justamente especulações. Você está aportando num ativo sem olhar justamente para o fundamento dele de longo prazo, que é a estratégia que a gente usa para aportar em Bitcoin, né? E a Cacá falou que a gente segue otimistas com a alta, porque justamente o Bitcoin ele tem ciclos, que são guiados por choques de oferta, que são os halvings, né? Então, a cada 4 anos entram menos bitcoins no mercado. Corta pela metade o número de bitcoins que entram no mercado. E é justamente esse choque de oferta que justamente faz com que o Bitcoin se valorize no longo prazo. E a gente segue otimistas porque esse blockchain, você consegue registrar várias informações e é super transparente. Isso criou, inclusive, uma nova casa de análise, uma nova teoria de analisar ativos financeiros, que são as análises on-chain. Então, você tem dado de poder computacional, de número de endereços, várias métricas. E aí, segundo essas métricas, esse ciclo do Bitcoin ainda não teria chegado no seu auge, né? Então, por isso que a gente, mesmo vendo ele derreter até os $29 mil, R$150 mil mais ou menos, a gente seguiu otimista e seguiu também a nossa estratégia, porque por ser de longo prazo e por estar de olho nesses dados, a gente consegue ter mais tranquilidade, segurança e não ficar nervosas com a volatilidade, porque é normal, isso mexe muito com o emocional de todo mundo que aporta em cripto, né? Até porque muitas pessoas que entraram lá em 360 e poucos mil não sabem, com certeza, o fundamento. A maioria não sabe. Compraram para especular, caiu ali um pouco e já saiu vendendo. Com certeza. A maioria. Mas isso é bom, Luiz, porque isso ensina também. Isso ensina autoconhecimento. O quanto a pessoa foi guiada pelo impulso de comprar na alta. Aprende na dor, né? Aprende na dor. Perfeito, Letícia. É isso aí. Então, eu acho que isso, de certa forma, isso pode ser ruim para a pessoa, ela pode ter perdido dinheiro, mas isso mostrou uma lição, no fim das contas, que tem que pensar, por que eu estou comprando isso? Tem fundamento? Não tem fundamento? Se cair e derreter, qual a minha estratégia? O que eu vou fazer? Eu vou me desesperar? Eu vou comprar mais? Ou não? Vou sair e vou estudar para uma próxima vez, não ficar tão exposto à volatilidade? Eu acho que essa é a principal reflexão, mas a gente entende que dói realmente quando você entra na alta. Foi o que eu fiz lá em 2017, mas eu fiz isso também já numa filosofia de investimento, né? Eu comprei Bitcoin com um ativo de diversificação de carteira, eu ainda não tinha compreendido os fundamentos dele, de escassez, de descentralização e tudo que hoje a gente compreende do Bitcoin. E quando ele derreteu, eu pensei, bom, é um ativo variável, a volatilidade faz parte, a mentalidade tem que ser de longo prazo, azar, deixa derreter. E até hoje eu tenho esses Bitcoins, justamente por ter estudado antes de comprar as filosofias de grandes investidores, né? Porque por mais que Bitcoin seja um ativo volátil do mundo cripto e relativamente novo em relação a outros ativos do mercado financeiro tradicional, a forma de investir, a forma de acumular ele é muito parecida com os grandes investidores do passado também fizeram, que é comprar ele nas oportunidades e fazer preço médio aí para o longo prazo, justamente pela grande volatilidade. Então, essa é a técnica que a gente utiliza. Naquela época, utilizei, mas com mentalidade de mercado tradicional, mas que hoje a gente traz também para o mercado cripto. Eu acho que isso tem que ser muito usado quando a pessoa vai começar. Tipo, a pessoa tem lá 10 mil na carteira dela. Ela pensa lá em botar, tipo, R$1.000 para ver qual é a parte que ela quer arriscar um pouco mais volátil da carteira. 10%. Que é uma coisa que, dependente do que acontecer, não vai afetar ele nada. Aí, ao longo do tempo, vai estudando, vai entendendo os fundamentos. E até uma coisa que eu queria perguntar para vocês. O que um leigo, querendo começar, o que ele tem que olhar em cada criptomoeda para começar a investir, para ver qual ele se identifica mais com a filosofia? Onde que ele procura? O que ele faz? Ótima pergunta. Boa. Então, a primeira coisa é olhar o white paper, que é um documento, quando a cripto é lançada, né? Onde está ali o propósito, o que essa cripto quer fazer no mundo. É um propósito que realmente faz sentido ou é só uma balela para criar um projeto? Então, esse é o primeiro ponto, é olhar o white paper. Depois, olhar o tempo de vida, se é um projeto que está seguindo o seu roadmap, que é justamente esse plano que foi traçado para o futuro, né? Porque tem uma grande diferença também do Bitcoin para as outras criptos. O Bitcoin foi simplesmente criado e as pessoas começaram a comprar por conta própria. Ele não tem um roadmap, por exemplo, mas ele tem um white paper que mostra todos os dados dele e como ele vai funcionar, né? Todo o mecanismo de funcionamento. Outras criptos têm uma equipe por trás, tem todo um processo de lançamento chamado ICO, que é muito parecido com o IPO do mercado tradicional. Só que a grande diferença é que quando uma cripto é lançada, ela não tem um histórico.
Você não sabe qual foi o lucro, o patrimônio, né? Como é que se comportou essa cripto no passado. Uma empresa, você sabe, você tem todos esses dados e quando é lançado o IPO, você tem alguma noção do que a empresa faz, qual o propósito dela e como é que está a saúde dessa empresa. Nas criptos, quando uma cripto é lançada via ICO, você não tem esse histórico. Então, por isso que é um pouco mais arriscado comprar criptos com um tempo de vida menor ou que você não conseguiu acompanhar ao longo do tempo. Então, eu diria que esse é um dos fatores, ver se a cripto está cumprindo com o seu roadmap, com o seu white paper. Também olhar os dados de market cap, volume, liquidez, onde que está listada, se é só em exchange lado B ou se está nas maiores exchanges. E tem alguns sites como CoinGecko, CoinPaprika, CoinMarketCap, onde você tem um ranking. Você consegue ver né, o market cap de cada criptomoeda. O mais indicado é você não ir para aquelas criptomoedas mais né, no fundo do ranking, as últimas colocadas, porque elas realmente criptomoedas com não tanta liquidez, pouco conhecidas, pouco desenvolvidas e representam mais risco. E também, se tiver dados sobre isso, aí depende do tempo de vida da criptomoeda, olhar os dados de blockchain dela. Então, os dados on-chain, como é que está o hash rate, como é que está o número de endereços, está aumentando a adoção. Então, são várias métricas que você tem que olhar para conseguir ter uma noção se é um projeto saudável ou não no longo prazo, que é essa estratégia que a gente utiliza para identificar aí a saúde de uma criptomoeda. Topíssimo. Existe tanta Perfeito. criptomoeda assim? Mais de 10 mil. Mas, E cada dia surgem novas, né? Então a gente vê que nesses momentos de crescimento do mercado surgem cada vez mais criptomoedas e aí que tem que prestar atenção, porque acontecem muitos scams, golpes. Então, vamos supor, um golpista cria uma criptomoeda, uma shitcoin, que a gente fala, uma criptomoeda sem futuro nenhum, sem propósito nenhum, que é só para vender ela para as outras pessoas. E depois, os donos, quem criou aquela criptomoeda, some do mercado. Então, tem que cuidar muito desse tipo de cripto que surge. E é curioso, assim, porque surge uma galera, um monte de fã gente, nem daquela sabia que criptomoeda. dava pra fazer isso, que horror. Qualquer um pode criar? Pode. Qualquer pessoa pode criar. Porque a gente Caramba, fala que que curioso. o mundo cripto é um mundo muito democrático, né? Você tem uma boa ideia, você pode ir lá e executar ela. Só que nem todas as pessoas têm boas ideia, né? intenções. Exato. Essa Carol é a grande Coin, questão. Kaká Coin, já pode criar. Pode. Pior que pode. Gente, que loucura. Isso rola muito. Aliás, nesse tempo que a gente está trabalhando com Nuse Cripto, dentro do mercado cripto, a gente já viu, assim, várias criptomoedas aparecerem e desaparecerem logo em seguida. E é sempre assim, a criptomoeda do momento, sabe? Aí dá um buzz e dá 6 meses, some, desaparece o projeto. Então, a gente é super cautelosas com isso, até porque algumas pessoas mandam mensagem pra gente, Luiz e Letícia, perguntando, vocês não falam de outras altcoins, não, né? Por que vocês falam mais de Bitcoin, falam de Ethereum, mas não falam das outras? Por conta dessas questões todas. A gente vai no fundamento, a gente acredita muito no Bitcoin. A gente tem bastante cautela em falar sobre outros projetos que parecem, assim, milagrosos, lindos, maravilhosos no primeiro momento, Dogecoin. mas a gente tem que ter cuidado, é o dinheiro das pessoas que está em jogo. Né? Eu não vou sair falando aqui um monte de cripto, essa aqui está bombando, essa aqui está bombando, essa aqui está bombando, como se fosse um sorteio de qualquer cripto agora promissora. A gente não tem Ainda mais essa... que a galera pega muito isso, fala assim, ainda mais que vocês se tornam autoridade, né? As meninas comentaram sobre tal cripto, vamos lá, vamos comprar. Vamos entrar. Exatamente, a gente não tem essa coisa clickbait, assim, sabe? Vamos fazer vídeo dessa cripto porque tá bombando. Não, a gente faz dentro do que a gente acredita mesmo. A gente faz conteúdo, se a gente fala de outra criptomoeda, por mais que às vezes a gente não acredita tanto naquilo, mas é para passar a informação e a gente traz o nosso ponto de vista, ainda que a gente fale de alguma... Vamos supor, se um dia a gente fizer um vídeo de Dogecoin, vai ser para trazer justamente todos os aspectos históricos dessa criptomoeda, por que pumpou, por que caiu, o que é uma shitcoin, falar da história do Elon Musk, a gente vai trazer o conteúdo da informação. A gente não vai dizer, nossa, isso aqui vai valorizar a compra, ou é um momento, é uma oportunidade para você ficar rico. Jamais, não é essa a nossa filosofia. E a gente acredita
muito no Bitcoin, como uma revolução financeira e tecnológica da nossa era. Não é só moeda, não é só tecnologia, é uma mudança que a gente está vendo acontecer. E eu falei isso Movimento, ontem até. né? É um movimento. Eu falei isso ontem até nos stories. A maioria das pessoas não sabe, não conhece o que é Bitcoin. Aí nós vamos ficar falando de shitcoin, vamos falar de Bitcoin. As pessoas não sabem, nem conhecem O que é shitcoin? Bitcoin. Não sei. Tipo assim, é merda, não é isso? Exatamente isso? É Bitcoin merda, entendeu? É xixi em inglês, merda. Justamente isso, porque como qualquer pessoa pode criar uma altcoin, uma criptomoeda alternativa, pode ir lá e tokenizar, pode fazer a sua criptomoeda, criar um projeto e dizer que, olha, um projeto lindo que eu tenho aqui e tal, mas não tem fundamento nenhum. Inclusive, o desenvolvedor quem criou a Dogecoin foi um cara que justamente ele criou a Dogecoin para ser um meme, para ser uma piada, não tinha nenhum propósito, não tem nenhum propósito nessa criptomoeda. Então, a gente está num momento... cachorro? A gente está num momento... Moeda. Era para tirar com a cara das criptos, né? Ele via um monte de projeto surgindo e, né, vou fazer algo para tirar sarro com as próprias criptomoedas. E botou a cara do cachorrinho dele. E depois ele vendeu... NFT. E aí ele vendeu as Dogecoins dele e trocou por um carro. E ele nem tá mais no projeto. Então, é só aquele buzz das pessoas curtindo a piada, sabe? E esse efeito manada. Porque é isso que essas shitcoins fazem, né? O efeito manada fica uma galera estimulando. Ai, vai subir, é melhor que Bitcoin. Essa frase é clássica. É muito melhor que Bitcoin. E aí rola aquele buzz e aí chega no auge do movimento e aí despenca. Isso acontece em todo o ciclo, né? As shitcoins até bombam no curto prazo, mas no longo prazo não conseguem sustentar essa valorização. Mas aqui... Não vai falar, pode falar. Assim, eu acho que existem determinadas oportunidades no mercado de cripto no curto prazo. Existem. É inegável que existe. Mas as pessoas precisam estar cientes de que a criptomoeda ela pode valorizar muito no curto prazo e ela pode também despencar de preço, que é um mercado mais arriscado, né? As pessoas têm medo, no geral... Mais day trade de ações, com certeza. Né? As pessoas já têm medo de aportar, de comprar Bitcoin, né? Então, a gente está falando de altcoins que são muito mais novas, projetos que ainda estão em desenvolvimento, né? Então, o risco ainda é maior. Se a pessoa já tem certos receios de começar e quer entender Bitcoin, vamos com calma, porque existe um mundo, porque assim, as pessoas entram no mercado cripto, aí descobrem Bitcoin, descobrem que tem esse outro mundo, né? Essas outras 10 mil criptomoedas. E no geral, as pessoas acabam querendo colocar R$100 em cada uma para ver o que dá. Né? Então, a gente já está falando de um mercado que é mais volátil, né? Ou seja, que muitos investidores consideram mais arriscado. Então, quando a gente fala de altcoins, o risco ainda é maior. Então, a gente tem que ter mais cautela. Bom, só para fechar o meu raciocínio aqui. Deixa eu te perguntar, existe alguma regulação, tipo, eu posso gravar um vídeo aqui recomendando criptomoeda? Existe alguma regulação para isso? Olha, a princípio não existe nenhuma regulamentação para criptomoedas nesse sentido. Existe de imposto de renda, é considerado um ativo financeiro, mas... muita gente, assim como no mercado financeiro tradicional, faz esses vídeos, né, indicando, mas depende da interpretação da CVM, né? Ainda não houve nenhuma, cobrança assim, da CVM para produtores de conteúdo cripto sobre indicações de criptomoedas. Eu acho que algum tipo de regulação deve vir com as CBDCs sendo lançadas ano que vem, pelo Banco Central brasileiro e de vários locais do mundo, porque a partir do momento que o Banco Central tem uma moeda digital, aí se regulam todas. E aí sim, o que pode falar ou não. A gente está vendo também um processo de regulamentação sendo votado nesse momento lá nos Estados Unidos. Então é isso que a gente vai esperar para os próximos anos. Mas nesse momento não existe nenhum norte a não ser em relação a pagar imposto. Vendeu criptomoedas, teve lucro, paga imposto. É R$1.000 ou mais, né? Para poder declarar, não é isso? Isso aí, até o ano passado era R$1.000, agora subiu para R$5.000 o mínimo. Então, se você comprou R$5.000
até o final do ano, você comprou 5 mil reais em criptomoedas e você tinha até o final do ano, até dezembro, né, do ano passado, você tinha que declarar esse ano essas criptomoedas, porque aqui no Brasil, criptomoedas é considerado um bem. Então, se você guarda, se você tem criptomoedas no seu portfólio, você tem que declarar. Porque no futuro, se essas criptomoedas se valorizarem, você precisa comprovar de onde saiu esse valor, né? Caso você queira comprar um apartamento, um carro, enfim, de onde saiu esse dinheiro, né? Quando chegar lá 1.800.000, Faz né? sentido. É. Tem essa questão que os investidores precisam ficar atentos com isso, né? Tem muita gente que diz, não vou declarar, não quero nem saber, tal. Quem compra criptomoedas nas corretoras brasileiras, as corretoras brasileiras são obrigadas a informar mensalmente para a Receita Federal os movimentos, as movimentações dos seus clientes através do CPF, né? Então, a Receita Federal sabe, se você comprou em corretoras brasileiras, sabe que você tem criptomoedas. E aí, se você não declarar, pode ser que no curto prazo, pode ser que não dê nada, mas no futuro, isso pode virar uma dor de cabeça, né? Então, para o investidor ficar atento aí, se está comprando criptos acima de 5 mil reais, declara que não tem dor de cabeça nenhuma. Porque, vamos combinar, né? Dor de cabeça com a Receita Federal não é mole, ninguém quer se incomodar dessa forma. A multa também não é uma mole. coisa chata. É só acima de 5 mil reais que tem que fazer declaração. Sim, Abaixo disso... quem comprou 5 mil reais durante o ano em criptomoedas e guardou e tem esse valor para hodl, né? Guardou no seu portfólio, precisa declarar no ano seguinte. E declara também quando faz mas aí paga imposto, né? Acima de 35 mil reais, aí paga imposto. Isso, são coisas diferentes, né? A declaração anual é uma coisa e pagar imposto em cima da venda das criptomoedas é outra coisa, né? Quem compra cripto e guarda por longo prazo não paga imposto. Você só paga quando você vende acima de 35 mil reais dentro do mesmo mês. Operação de 35 mil reais ou lucro de 35 mil? Acima de 35 mil, você vai pagar sob o ganho de capital. Então, vamos supor, você vendeu 40 mil e aí você vai pagar em cima de 5 mil. Mas são operações, Luiz. Operação de 35 mil com lucro. Isso aí. Via DARF. Isso, vai lá no site do GCAP, preenche ali no site os dados e o próprio sistema GCAP vai calcular automaticamente ali o valor que precisa pagar. E aí você tem até um mês após essa venda, né, dessas criptos para fazer o pagamento do recolhimento do imposto devido. Mas isso eu acho interessante a gente comentar que quem faz uma gestão das suas criptos e vai fazendo, né, vendas abaixo de 35 mil reais, não paga imposto. Então, Mesmo day trade? Mesmo day trade? Mesmo day trade. Então, é gerenciamento mesmo, sabe? É só ter esse cuidado. Agora, se você, claro, tá né, mexendo com montantes maiores, valores maiores, aí sim, acima de 35 mil reais tem que ficar ligado nisso. Tem muita gente aqui perguntando da XRP, né? Queria que tu comentasse um pouco. Tem muita gente falando dela aqui, querendo saber mais sobre. É que a XRP subiu bastante de ontem para hoje, né? Nas últimas 24 horas. Se não me engano, foi coisa de 20%. E aí rolam essas dúvidas. Carol, vou deixar para ti. Boa. Então, XRP, ela é uma cripto bastante polêmica e controversa no mundo cripto, porque ela é mais voltada justamente para o sistema bancário, para facilitar as trocas entre o sistema financeiro tradicional. E muitas pessoas, como nós, que adoramos o Bitcoin, por ser justamente descentralizado e não depender desse sistema, a gente acaba não curtindo muito o propósito desse projeto. Então, por ele ser um projeto que ele quer baratear as transações. O Swift, por exemplo, é um sistema que é caro, é demorado, às vezes demora dias para os bancos fazerem transferências entre países, de um banco para outro. Então, esse é o objetivo de XRP, tentar fazer com que essas transferências e transações sejam mais rápidas. Tem bancos como o Santander e o MoneyGram, já usam o sistema da Ripple, que é a empresa que lançou XRP, e eles já estão utilizando. E tá rolando também uma grande polêmica com a Ripple, que é a empresa que lançou o XRP,
que é justamente assim, se uma empresa lança uma criptomoeda, será que não é uma security? Será que não é uma ação? E aí a SEC americana está justamente num processo com a Ripple para tentar investigar e ver se realmente é uma cripto, é uma security, ou é uma cripto travestida de security. E nesse processo, conforme os advogados vencem ou perdem um duelo lá com os juízes, ela sobe e desce. Também tem ela acompanha também a subida do Bitcoin, assim como todo o mercado cripto, né? Bitcoin subiu, as alts acompanham. Bitcoin caiu, como aconteceu em maio, as O alts são Bitcoin arrastadas parece até o junto. índice Bovespa, né? Isso que eu Exatamente, é o pensei. benchmark. Isso que eu pensei. Tu Boa. vê que tudo sobe junto. É o benchmark do mercado. Tanto que a galera fala de dominância do Bitcoin. Ah, Bitcoin tá 50% de dominância, 70%, mas se ele cai e sobe, todo mundo segue ele, será que não é 100% de dominância? Será que ele não é o benchmark de todo mundo, né? Mas enfim, são as polêmicas do mundo cripto e XRP de tempos em tempos dá uma pumpada aí de acordo com esse processo que está rolando. E vai ser um processo que vai servir de exemplo para muitos outros projetos de empresas que lançam seus tokens e suas criptos no mercado. E é o que vai guiar aí o mercado, talvez até a regulação no próximo ano. Bitcoin e Ethereum, então, foi pessoa física que lançou? Não, na verdade, Bitcoin ninguém sabe quem lançou, né? Foi Satoshi Nakamoto, que é uma entidade, um grupo de pessoas, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. É um Anonymous. E Ethereum foi um grupo de pessoas, mas o principal cabeça aí do projeto é o Vitalik Buterin. Não é uma empresa, mas é um grupo de pessoas que usou essas ferramentas que o Bitcoin trouxe, como blockchain, criptografia e descentralização, e criou um protocolo, né? Só que o curioso, comparando o XRP com as outras criptos, é que não tem alguns processos que tem nas outras criptomoedas, como mineração, né? XRP é simplesmente validação e as moedas todas já foram emitidas lá no seu início. E muitas dessas moedas ficaram retidas com a Ripple. Então, seria mais ou menos como o lançamento de uma ação de uma empresa, onde emitem as ações, distribuem uma parte e o restante fica com a empresa. Então, é justamente isso que está sendo questionado nesse processo. E, diferentemente das outras... E diferentemente das outras criptos, como Ethereum, Bitcoin, não ficou centralizado na mão de uma pessoa específica, né? Então, enfim, tem essas diferenças de lançamento e de criação, de como que o protocolo foi distribuído aí ao longo da sua história. E é justamente por esses fundamentos todos e vários outros que Bitcoin acaba sendo mais descentralizado, né? Porque no início quem quisesse minerar era só conectar o seu computador na rede e poderia participar e receber Bitcoin e ajudar a validar os blocos, verificar e minerar os blocos também. Vocês já ouviram falar alguma vez de... Tinha uma pessoa que trabalhava comigo lá no banco, que ela falou que ela recebeu uma proposta de comprar uma super máquina, eu acho que ela ia investir não sei quanto, para minerar em casa. Vocês já ouviram falar sobre isso? Aí ela ia ganhar um pagamento mensal. Uhum. Bom, aí depende de muitos fatores. É possível minerar de casa? Olha, depende. Depende da cripto, depende da máquina e depende do seu custo de energia. Vamos partir de Bitcoin, né? Bitcoin lá no início da rede, o hash rate, ou seja, o poder computacional para você ajudar a processar a rede, era muito, muito menor do que é agora. Então, você podia, com o próprio computador, participar da rede e ajudar na mineração. Com o tempo, esses cálculos foram ficando cada vez mais difíceis, a ponto de você precisar migrar para uma GPU, ou seja, um computador com placa gamer de vídeo super potente. Só que continuou chegando gente para o protocolo, e o protocolo tem um algoritmo que ele vai aumentando a dificuldade dos cálculos conforme mais gente vai chegando e mais poder computacional vai entrando na rede. E aí começou a ficar cada vez mais difícil. Aí precisaram criar máquinas específicas para a mineração do Bitcoin, que são as ASICs. E hoje são essas máquinas que são utilizadas e cada vez as ASICs vão ficando mais potentes para fazer o processo de mineração. Por isso, e essas ASICs, elas necessitam de bastante energia elétrica para fazer esse processamento e acaba ficando... Aí eu vou chegar na resposta sobre o Bitcoin. Acaba ficando caro hoje em dia e não valendo tanto a pena você minerar de casa, né? Se você não tem, sei lá, um sistema que tenha energia extremamente barata, né? Então, tem lugares do mundo como no Canadá, que tem muita hidrelétrica, países com muita energia renovável, onde os mineradores estão se deslocando porque é energia abundante e barata para fazer esse processamento. Agora, outras criptomoedas, como Ethereum até agora há pouco, que
usa esse mecanismo de fazer cálculos matemáticos, você poderia até minerar com uma GPU, com um computador, ou até mesmo de sites, mas aí você está minerando outras criptomoedas e não Bitcoin. Então, por isso que depende da criptomoeda, do seu custo de energia e se você tem acesso a uma máquina específica para você participar desse processamento todo. Então é golpe, com certeza. Tem muitos golpes que utilizam essa narrativa de, a gente está minerando. Minerar do celular, minerar na nuvem, tem muito golpe também com mineração. Não, e o pior de tudo é que a galera vem assim, isso aqui é real, vem para nós, traz os sites e tal, a gente diz, olha, é golpe isso aí, né? Abre teu olho. É porque são promessas tão assim, umas paradas mirabolantes que cresce o olho da galera, então eles querem que seja verdade de qualquer forma. Exato, só que muitas pessoas, apesar de virem perguntar pra gente, aí não acreditam também que a gente está dizendo que é golpe. Ficam assim, não, mas tá aqui o meu dinheiro, olha só, eles estão depositando. A gente diz, tenta sacar, porque geralmente na hora de sacar é que a pessoa não consegue, porque quando vê aquele dashboard ali, vê que tá caindo mensalmente tanto valor ali em criptomoedas. Cega, né? E aí acha que tá recebendo as criptos. Aí na hora de transferir não consegue. Tá crescendo, tem uma empresa que tá crescendo muito, tá me incomodando, cara. É golpe, meu Deus, o pessoal é muito iludido. Né? É um símbolo branco com fundo preto. Você sabe qual é? Não sei. Depois você me conta pelo WhatsApp. Não sei. Mas tá deixa eu perguntar para vocês uma coisa. A gente já recebeu alguns relatos aqui de pessoas falando que quem trabalha em banco está proibido, muitas vezes fica proibido de investir, de comprar criptomoedas. Vocês já receberam esse tipo de relato também? Na agência bancária não, né, Letícia? Não. Não? Referente a isso diretamente, não. Pode ser que especialista em investimentos, na área de investimentos, pode ser que não possa mesmo. Mas na agência bancária, lá na agência de varejo, só day trade, opções. Isso que eu ia falar, só day trade que não pode. Óbvio, não. Beleza. Não, a gente tem recebido alguns relatos assim, de pessoas que trabalham no banco e minha gerente disse que eu não posso comprar criptomoedas, que eu estou proibida de comprar criptomoedas. Achei isso curioso, assim, que eu queria trocar essa ideia com vocês. Mas que bom. Devem ser relatos, então, de fato, isolados, assim, de algumas agências bancárias. Até que tenha chegado, ou dependendo da instituição financeira, né, que tenha chegado até a gente, até então não. Na nossa, beleza. Tu comentou que dá para comprar também direto em corretora fora. Existe alguma vantagem o cara abrir uma conta na corretora fora e comprar por lá? Ou é melhor abrir aqui mesmo? É que depende do processo que a pessoa faz. Porque, por exemplo, para comprar numa corretora de fora, ela vai ter que enviar os reais para lá. E como que ela vai enviar reais, né, via bancária, por exemplo? Só se comprasse alguma outra cripto, transferisse para lá e comprasse de lá. Mas aí já converteu para cripto. Por isso que a gente sempre indica as pessoas que estão começarem em corretoras seguras, que está tudo em português ali no Brasil, corretoras brasileiras, onde vai conseguir entender melhor o mecanismo de funcionamento, porque é muito parecido até com uma corretora de valores, mas tem algumas diferenças de casa decimal, o preço das criptos, cada cripto tem um valor, taxas, conversões, então cada cripto tem um preço, um valor, uma oscilação, uma forma de aparecer ali no dashboard da corretora. Então, por isso que a gente acha mais fácil para quem está começando ir direto numa corretora brasileira, escolher uma corretora segura, claro. E começar. Dica aí pra galera. A gente utiliza o mercado Bitcoin. Então, você faz uma transferência da sua conta bancária, por exemplo, em reais, para a corretora. E aí você consegue comprar Bitcoin, comprar Ethereum, ver como é que funciona, como é que são os processos. O que eu fiquei mais impressionada quando eu comecei a comprar criptomoedas é que antes eu estava acostumada com ações. E ações às vezes demora 2, 3 dias para você vender e ter de volta o seu saldo na corretora, né? E cripto é automático. Você aperta o botão ali, converte muito rápido. E cai na tua conta muito rápido. Se quiser sacar. Final de semana. Então você pode ficar comprando sábado, domingo. O que é ruim também, porque aí você tá o tempo todo ligado no mercado cripto, né? Viciado. Vai atiçar os outros aí, ó. É bom e ruim essa parte.
É bom e ruim, né? É bom e ruim. Tem que conter a ansiedade, porque no início dá vontade de ficar olhando o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Não consegue nem dormir direito. O meu irmão entrou, começou a comprar Bitcoin. Eu cheguei lá na casa dele agora, ele tava lá, o computador aberto. Eu falei assim, cara, fecha isso, pelo amor de Deus. Para! A galera fica com o gráfico aberto, né? Fica olhando. Aham, ele assim. tava lavando. Ele tava O lavando a gráfico de louça com o Bitcoin, gráfico o aberto. gráfico de criptomoeda Ele tem tava como lavando a estudar? louça e o Tem gráfico como tava fazer, aberto. tipo, equações? Oi? Desculpa. Tem como, tipo, tem análise técnica, né? Aham. Análise grafista, lá das ações. Nas criptomoedas tem como fazer isso também? Para entrar a ponto de Tem. entrada? Para a gente chegar a Tem. ponto de entrada? Tem. Claro, tem sim, tem criptos, assim como mercado de ações, você consegue analisar, né, com análise técnica, análise gráfica. Inclusive é super bom, porque justamente você está ali 24 horas e você tem bastante informação de tempo, né? Claro, vai depender, de novo, da cripto e da liquidez, porque tem criptomoedas com baixa liquidez que você não vai ter informação gráfica, fica só uns candles enormes que parecem uns códigos de barras. Então, claro, essas criptos fica meio difícil de operar. Mas tem vários traders de criptomoeda especialistas que criam um canal também, conteúdo no YouTube e produzem conteúdo. E trade, análise gráfica é uma linguagem universal, né? Você pode utilizar em vários ativos e criptomoedas é um deles, você pode fazer tranquilamente. A intenção de vocês é a longo prazo, né? Compra, esquece, tá comprando. Às vezes que dá para ganhar dinheiro rápido, vocês vendem também, no curto prazo? A gente não vende Bitcoin. Alguma altcoin a gente até compra e vende, mas a gente procura sempre guardar para o longo prazo porque tem um dado que nos deixa de queixo caído e que a gente fica, sempre que a gente pensa sobre esse dado, a gente fica chocadas, que é o seguinte: Bitcoin é super escasso, só tem 21 milhões de unidades e já foram criadas 18,7 milhões de unidades de Bitcoin. Então, até os próximos, sei lá, daqui 5 anos, 99% da oferta de Bitcoin já vai ter sido criada. Nos próximos 120 anos, esse 1% da oferta vai ser criada. Então, se a gente ficar fazendo operações, comprando e vendendo, e daqui a pouco o Bitcoin dá aquelas espichadas parabólicas exponenciais que ele faz, a gente ficou fora, né? A gente não estava em satoshis, não estava em Bitcoin. A gente perdeu a oportunidade de segurar ele para o longo prazo. Então, eu acho extremamente arriscado você ficar operando com Bitcoin o tempo todo. Eu prefiro deixar os satoshis quietinhos na carteira. Quanto mais ter, melhor, né? Exatamente. Quando a gente faz alguma operação, é mais no sentido de converter alguma altcoin para Bitcoin para ter mais satoshis. E não vender os Bitcoins para ter mais fiat, porque não faz sentido do nosso ponto de vista, sendo que as moedas fiduciárias se desvalorizam a longo prazo, vem inflação, e Bitcoin tende a se valorizar no longo prazo por causa da escassez e dos halvings e desses choques de ofertas que acontecem. Então a gente evita ficar operando Bitcoin. O Bitcoin vai parar de minerar quando? Qual ano? 2100 e quanto? 2140. 140. Temos 120 anos pela frente. Ah, tranquilo. Até vocês começarem a utilizar aí, ó, já vai estar quantos milhões já? Olha, eu considero que nem a Carol falou, até a Carol falou dos próximos 5 anos, né? Mas vai ser até 2030, ali que os 99% dos bitcoins terão sido minerados. Eu acho que essa década ela é muito importante, esses próximos anos, que a gente, até 2030 vai ser muito importante para quem compra Bitcoin, para quem investe, muito importante para o Bitcoin em si, né? Porque a gente vai ter praticamente quase todo aí o supply minerado, né, em circulação. Então, temos pouco tempo. Esse é um momento importante, assim, de acúmulo, né, para quem quer começar. Tem gente que acha que tá tarde. Na verdade, não está tarde para começar. Apesar do Bitcoin estar com um valor já mais elevado, né? O ano passado eu estava revendo acho que o Luiz caiu. O ano passado eu estava revendo um vídeo nosso, era um Reels da Carol, uma brincadeira, né? Aquelas trends e tal. E a Carol contando várias notas assim, e a gente comemorando que o Bitcoin estava subindo muito e estava em 88 mil reais. Eu assisti hoje esse Eu acho que eu lembro desse vídeo de vocês.
toda vez que Ela eu tava falando várias reassisto... datas. Eu acho que eu lembro. Eu acho o máximo o vídeo de vocês, gente. Não, é tudo muito maravilhoso. Gosto muito do vídeo de vocês. Ah, legal. Toda vez O que Luiz caiu literalmente. Tá bem aí com as garrafas. Voltei. Ele caiu literalmente. Aí toda vez que eu reassisto esses vídeos, Letícia, eu fico assim impressionada, porque a gente fica, caramba. Aí vem algumas pessoas dizer, nossa, mas o Bitcoin caiu 50% e tal, ficam se lamentando. Aí eu olho esses vídeos de novembro, faz muito pouco, né, que ele deu esses tirão assim de preço. E ok, a gente pode achar que realmente, tá caro agora, né? Eu tava vendo aqui 241 mil reais nesse momento. Mas a gente não sabe daqui 3, 4, 5 anos se a gente não vai achar esse preço de agora muito barato. Né? Pô, tava que nem 360 justamente outro dia, pô. É. Tem 120 mil de espaço. Então, assim como sobe muito, ele cai, aí daqui a pouco ele ganha um fôlego de novo, enfim, né? Aí a gente, claro, a gente poderia falar horas aqui sobre os fundamentos que explicam, né, essas teorias de valorização futuras, né? Mas é importante que as pessoas busquem esse tipo de conhecimento. A gente costuma explicar bastante sobre isso no canal, no Instagram também, essas teorias. Por que a gente acredita que o Bitcoin vai valorizar no futuro, né? E eu acho que o melhor exercício para quem está chegando agora é realmente abrir todo o gráfico do Bitcoin e olhar lá desde 2009 e olhar o que aconteceu nesses últimos 12 anos. E, sabe, expandir o gráfico e ver qual é a curva que ele faz, né? Quais são os movimentos que o Bitcoin faz. Acho isso muito importante, sabe? Das pessoas entenderem esse histórico. Já tem um padrão? Tem um padrão? Vocês acham que tem um padrão? Sim, existem padrões já. Tanto, eu ia complementar o que a Cacá falou, mas acho que fecha com a tua pergunta, Luiz. Porque se a gente olha o Bitcoin, o gráfico dele, nesse momento, ele é uma linha. Aí lá em 2017, ele faz uma pontinha assim, e agora ele vem para cima. Isso aqui em 2017 parecia muita coisa, né? Parecia uma subida vertiginosa. E que agora ficou desse tamanho, assim, no gráfico. Então, esses movimentos que o Bitcoin faz, ele acaba distorcendo o gráfico de tão amplo que é, de tanto que ele sobe. Então, por isso que a gente, quando vê as teorias e analisa o Bitcoin, a gente olha ele numa outra escala, inclusive, que é a escala logarítmica. E é essa escala que permite a gente enxergar os padrões, que é o que o Luiz perguntou. Então, esses padrões, eles justamente coincidem com os halvings, que é justamente esse corte de oferta que está programado pela rede Bitcoin para acontecer a cada 4 anos. A gente já teve 3 halvings. E o último foi em maio do ano passado. E olha que coincidência, aconteceu em maio do ano passado, o Bitcoin engatou uma alta desde o ano passado até mais ou menos agora. Ele deu, claro, uma corrigida. Mas se a gente vê os outros anos, 2013, 2016, quando aconteceram os halvings anteriores, o Bitcoin também teve uma estilingada, um choque de oferta que forçou o preço para cima. Por quê? Se existe um aumento da demanda, aí vem a teoria do Bitcoin, né? Se as pessoas buscam por Bitcoin, e como qualquer coisa no mundo, né? Se você tem um aumento de demanda, você vai lá e cria mais essas coisas. Não sei, você tem uma pizzaria, se aumenta o número de clientes, você começa a produzir mais pizza, né? Banco Central, se as pessoas precisam de crédito, vai lá e imprime mais dinheiro. Só que o Bitcoin, ele não permite isso, você não consegue expandir a oferta. Então, a única forma de fazer com que os hodlers coloquem os seus Bitcoins em circulação é o preço subir. Então, para forçar justamente essa recirculação do Bitcoin, acontece esse choque de oferta e o preço sobe. Isso aconteceu em todos os halvings que aconteceram até agora na história do Bitcoin. E o padrão é justamente determinado pelos halvings, Luiz. Então, todos esses conceitos, essa mecânica do Bitcoin, olha que loucura, está já descrita desde 2009. Não de preço, porque o preço é o único componente subjetivo do Bitcoin. Mas os halvings, a política monetária, a escassez, como cada bloco, quanto tempo de intervalo entre os blocos, a cada 10 minutos sai um novo bloco, é minerado um novo bloco pela rede Bitcoin. Então, que sistema econômico hoje é tão previsível e programável quanto o Bitcoin, que já se sabe há 12 anos como é que ele vai funcionar, e que lá em 2140 vai acabar a última unidade, e que
o número de bitcoins vai sendo reduzido pela metade a cada 4 anos que passa. Então, esse tipo e esse nível de confiança num sistema financeiro é a primeira vez que a gente observa. E é por isso que muitas pessoas consideram o Bitcoin a internet do valor, né? Com a internet a gente conseguiu descentralizar a informação e com o Bitcoin a gente consegue descentralizar o valor. Então a gente consegue todo mundo no mundo inteiro ter acesso a como se fosse um ouro digital, um ativo que não pode ser desvalorizado ao longo do tempo porque não pode ser expandido o número de Bitcoins que existem. Mas é mais ou menos por aí. Excelente. Arrasou. Caraca, que surpresa. Botando aqui, eu tô incrédula, eu tô mesmo. Tô aqui de queixo caído. Vai todo mundo Acho sair da que- live e comprar Bitcoin agora. Não, o que vocês falaram mudou a minha visão totalmente de, tipo assim, de Como comprar assim? para guardar. Tipo, comprei e vai subir 30%, não vou vender, não. Já mudou minha cabeça. Não vou vender mais nada. É que a gente observa muito, Luiz. Tem no Twitter várias fotos disso, né? A galera que comprou o Bitcoin quando tava 30 centavos de dólar. Aí depois no tweet abaixo a pessoa se lamuriando. Nossa, vendi quando tava $2. A gente olha agora $2, gente. Que maluquice, sabe? Então O a mais gente vê esses difícil- relatos dos ciclos anteriores. O mais difícil é segurar. Sabe? Porque a história toda é a seguinte, quando você compra uma criptomoeda e você vê ela valorizando, você não sabe qual é a hora de vender. Você fica naquela história, será que eu vendo agora? Será que eu não vendo? O que eu faço, né? Então, a melhor coisa, especificamente no Bitcoin aqui, a estratégia que a gente acha a mais de boas, assim, que você dorme tranquilo, é você estudar, entender os fundamentos, que a Carol acabou de comentar aqui, e vai comprando aos pouquinhos, mês a mês, fazendo DCA, né, que é o Dollar Cost Average, que é essa estratégia de comprando aos poucos, de forma constante, e guardando por um longo prazo, por conta... Mas, claro, entendendo todos esses halvings que a Carol falou, né? Por que existem essas teorias, por que o Bitcoin tende a valorizar. Então, a pessoa dorme tranquila, não fica olhando o gráfico toda hora, né, Letícia, que nem lá o teu irmão. Daqui a pouco, quem sabe, ele muda de estratégia. Vai Assim, infartar daqui a pouco. porque assim, isso... Falei pra ele assistir essa live, ele deve estar vendo o jogo. Não, olhar o gráfico é bom, a gente tem esse Vou hábito botar também. ele pra ver eu daqui a confesso, pouco. é a primeira coisa que eu faço no meu dia, é olhar o gráfico, acho que a Carol também, né? É um hábito, vira um hábito fazer isso, assim. Mas também não dá para ficar acompanhando 24 horas, né? Claro, a gente trabalha com isso, a gente está aqui o dia inteiro acompanhando. Mas quem não trabalha no mercado cripto, muitas vezes não vai conseguir ficar acompanhando o tempo inteiro o gráfico, né? Então, daí não fica aquela paranoia, né? Será que é hora de vender? Ah, nossa, subiu 10%, vou vender. Vai pegar o celular, vai correndo lá vender. Tem a facilidade de fazer isso. Pois é, mas aí nessa hora pode fazer coisa ruim, né? Pode fazer besteira, vendendo na hora errada, né? Vou Porque vender, justamente... aí vai cair, vou comprar. Vou vender, vai cair, vou comprar. aí fica nessa loucura. Loucura. É que é aquela ilusão, né, Luiz? As pessoas sempre acham que vão conseguir vender no topo e comprar no fundo certinho o tempo todo. E aí vão ficar ricas rápido. Mas identificar o topo e o fundo é muito difícil. Quando a gente vai para a Geralmente prática... é o contrário, né? Exatamente. Então, é uma ilusão essa coisa de vou acertar sempre. Talvez acerte 1, 2 vezes, mas com consistência é muito difícil. Muito E é por difícil. isso que a gente largou de mão de ficar aí monitorando os gráficos. Eu acho que é uma etapa necessária quando a gente entra nas criptos, até para acalmar o coração e se acostumar com a volatilidade. Eu acho que faz parte. Eu acho que tudo bem ficar aficionado pelo gráfico ali no início. Mas eu acho que quando você entende tudo isso, relaxa e consegue ter mais sangue frio para justamente comprar numa queda como aconteceu em março do ano passado, quando teve aquela crise de liquidez, o mercado como um todo caiu, não só Bitcoin e criptos. Então, nesses momentos, quem tem sangue frio e está com o racional alinhado consegue ter as melhores decisões. E não é envolvido pela volatilidade, que é justamente as notícias e o emocional do mercado como um todo. Cara, esse é um assunto que dá pra gente ficar aqui umas 10 horas. A noite toda falando, verdade. Mas eu lembro que vocês têm compromisso, então a gente começar a parar por aqui pra gente marcar uma próxima. Boa! Bora Obrigada, já marcar meninas. essa próxima. Adorei esse esquema aqui, assim, bate-papo. Adorei. A gente tem que fazer mais vezes.
Que é, Perfeito, Luiz? obrigada. Reunião via Zoom, via Zoom. É, isso aí, eu curti. Da próxima a gente faz um happy hour, traz uma cervejinha aqui, suco. Come os que for. petiscos. Com os petiscos. Boa, vamos marcar então. Obrigada, meninas, pelo tempo que vocês foram aqui pra gente, por todas as dúvidas que vocês esclareceram. Muito obrigada mesmo. A galera com certeza vai ter gostado muito da live, foi muito maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Nós Obrigado de agradecemos. verdade. Puxa, valeu, Luiz, valeu, Letícia. Aliás, Letícia, prazer da outra vez. A gente fez a live, não te conheceu. Foi muito legal hoje fazer a live contigo junto. Obrigada pelo convite. A hora que vocês quiserem bater esse papo, falar de cripto ou de outros assuntos, a gente está à disposição. Muito boa essa troca com vocês. E desejamos sucesso aí nos projetos, no que for aí para frente. Obrigada por tudo. Obrigada, desejamos o mesmo. Obrigada. Sim, Obrigada, Beijo, Luiz boa e noite. Letícia. Até a próxima. Tchau, Vamos Carol. marcar Tchau, outra. Cacá. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.